No vídeo passado eu prometi para vocês, pessoal, que eu ia fazer um reposicionamento necessário para as placas RTX 5060 e 5060 Ti, principalmente as de 8 GB. Eu já falei uma, duas, não sei quantas tantas vezes, de que essa necessidade dos reviewers de ficarem indicando placas de 12, 16 GB é muito fajuta, é muito fácil. E, sinceramente, eu acho que eles estão direcionando todas as críticas para o ponto errado. Como se isso fizesse uma correção necessária e única numa placa que é entremeada de diversos problemas. Eu vou trazer aqui o review especificamente do TechSpot, que é o mesmo site que faz o trabalho para o Hardware Unboxed. Então, os testes do Hardware Unboxed, depois que saem no canal, vão para o TechSpot, para poder demonstrar para vocês que eles, como os maiores defensores de que VRAM é extremamente necessário, que o problema das 5060, das 5060, 8 GB, eles são o motor pelo qual a gente sempre pensa que mais VRAM é melhor e ponto. E não é, gente. Claro que é bom ter, é melhor ter, mas assim, não é esse o ponto. Nós estamos falando de placas gráficas que são fracas, que tem problema de bus interface, tem problema de largura de memória, que tem problema de um monte de coisa, de falta de raster. Tem um monte de problema. E que ficar nessa de, porque 8 GB, porque 8 GB, porque 8 GB. Eu vou mostrar para vocês aqui que a VGA que eles mais defenderam, acho que nos últimos 2, 3 anos, sei lá, foi a RX 6700 XT, porque ela tem 12 GB. Porque ela é uma VGA relativamente forte para 1080p, 1440p. Então, se realmente ter 12 GB é tão necessário, a 5060 de 8 GB, a VGA de entrada dessa geração, jamais vai vencer uma 6700 XT de 12. Lógico que não. Não tem como, ela tem só 8 GB. Eu vou mostrar que acontece exatamente o contrário e por uma boa margem. Mas não é só sobre isso que eu vou falar. Eu vou mostrar para vocês como a gente tem que direcionar a crítica para o negócio certo, porque senão a gente acaba sempre forçando vocês a pagarem muito mais por uma coisa que provavelmente vocês nem vão usar. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. gvgmol.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVGMOL e fazerem a festa não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Então tá aqui o review deles, né? A NVIDIA 5060 review, eles não queriam divulgar isso. Então essa é a placa de $299, eles fazem uma demonstração, tal, e vamos aqui para Clair Obscure Expedition 33, que é basicamente o jogo do momento, né? E aí você pega aqui, olha aí, ó, a 5060 de 8 GB, cara, 48 FPS, e a 6700 XT, 46. Ganhou. 12 GB não salvou ninguém aqui. Aí vamos para 1440p, aí o pessoal vai dizer assim, olha aí, Marcos, eis aí o problema, 1440p, olha lá, a 5060, a 31 FPS, que absurdo. Realmente. E a 6700 XT, a 30. Ah, não, mas olha o frame time dela muito melhor. Tu vai jogar 30, bicho, com queda para 25? Tu não vai. Tu não vai jogar em 1440p, cara. Tu não vai, ela não é feita para isso. No final do vídeo eu vou mostrar por que ela não é feita para isso, e eu falo isso da perspectiva matemática, de engenharia, que as pessoas precisam voltar para essa base, ao invés de ficar só vociferando ódio e crítica. Porque assim, eu sou um crítico muito grande da NVIDIA, da AMD, dessa plataforma de colocar VGAs de entrada que não sobem o quanto deveriam de geração a geração, mas, cara, o problema é outro. Vamos lá, seguindo aqui, Elder Scrolls 4, Oblivion Remastered. Olha lá, a 5060 a 45 por 35, enquanto a 6700 XT a 42 por 34. Perdeu.
E a 5060 Ti, por exemplo, de 8 GB que ele critica, então tá lá 53 FPS e 43. Nenhuma das duas vão rodar esse jogo em 1080p. Francamente, eu não recomendo ninguém rodar nada a 45 FPS, mas beleza. Aí os caras me metem em 1440p. Já não roda em 1080p, cara. Aí os caras botam lá em 1440p. Vamos lá. Aí, realmente, 34 por 18 é horrível. Lógico. E a 6700 XT se salvou, né? Claro. Não, 29 FPS de média. Ou seja, outra coisa horrível também, cara. Então, tipo, pô, bicho. Onde que uma VGA por ter 12 GB se salvou? Não basta isso, não basta. Mas vamos continuar. Eu vou encher o saco, porque me enche um saco nessa merda o tempo todo. Tá vendo? Tem que ter 12 GB, tem que ter 12 GB, tem que ter 16 GB, tem que ter 32, tem que ter 85. Mas vamos lá. Delta Force, aqui sim. Nós estamos falando de um jogo que rende bem em 1080p, numa 5060, por exemplo. 138 por 111. Bacana, jogo leve. E aí? Agora a 6700 XT vai dar as caras, né? Vai mostrar por que os 12 GB... Não. Tá lá. 111. Mais de 20 FPS de diferença. Aí vamos lá. 1440p. 97 por 81 na 5060 de 8 GB. E 83 por 68 na 6700 XT. Tem muito cabimento, cara. Vamos seguir aqui, ó. Stalker 2 em 1080p, 47 por 37 na 5060 e 44 por 36 na 6700 XT. É basicamente a mesma performance. Então, tipo, o que a 6700 XT tão venerada fazia, a 5060 tá fazendo. Já não roda em 1080p esse jogo, imagina em 1440p, né? Mas enfim, aí aqui, ó, e tem um detalhe, tá? O Stalker 2 especificamente, eu percebi que tem um problema de driver da NVIDIA para as séries RTX 50 aqui. Por quê? A 5070 tá rodando pior do que a 4070, bicho. A 5060 Ti tá ali um pouquinho acima da 4060 Ti só. Né? Então, claramente, nós temos uma defasagem de performance aqui em Stalker 2. Quando você vai para 1440p, isso fica ainda mais evidente, que aí elas rodam a 6 FPS aqui. Né? Em 50, tanto a 5060 Ti quanto a 5060. Aí, por exemplo, já a 6700 XT faz 34. Pô, bacana, né, cara? Bacana, se salvou. Mas, cara, francamente, você vai rodar a 34 FPS Stalker em 1440p sem, sabe, tipo, nessa qualidade épica? Tu tá comprando uma 5060 de 2.000 e poucos reais pra isso? Eu acho que não. Aí, por exemplo, Counter-Strike 2. Olha a diferença de FPS aqui. 393 na 6700 XT para 484 na 5060. Até em 1440p eles rodam também. E aí, tipo, você pega, ó, realmente o frame time de 5060 aqui é prejudicado. Ah, por causa de... Sim, pode ser, mas também por um monte de outra coisa, porque ela é 128 bits. Porque ela tem pouco raster, ela não aguenta 1440p, ela não foi feita para isso. Mas ela ainda roda melhor do que a diaba da 6700 XT. E aí, cara, tem uma porrada de jogo aqui, uma porrada de jogo de diversas maneiras, é muito jogo que os caras rodam lá. E aí eu quero mostrar só, agora também para não tomar muito tempo de vocês, porque eu quero falar sobre mais uma coisa, que é a parte técnica. Eu quero mostrar para vocês o resumo, né? O sumário. Então, em 1080p, a 5060, que no meu palpite aqui de preço ideal vai ficar entre R$ 2.350 e R$ 2.050, que é um preço que a 6700 XT está valendo mais ou menos hoje em dia, porque você encontra ela nova, com garantia. A 5060 vai estar dando 88 FPS de média e 68 de quedas, né, vamos dizer assim, de 1% low. E a 6700 XT, na média, vai estar dando 73 por 57. Aí eu te pergunto, você compra uma 6700 XT de 12 GB para rodar em média a 73 ou prefere uma 5060 de 8 GB para rodar em média a 88? E aí assim, Marcos, mas e o Ray Tracing 1440p? Olha aqui, ó,
1440p, na média, a 5060 roda 55 por 38. E a 6700 XT, 52 por 40. Para 1440p, realmente a 6700 XT é uma opção um pouco melhor. Mas a performance é muito semelhante. Porém, cara, ela não tem as novas tecnologias. E ela não vai garantir isso por muito tempo. Quer que eu te dê um exemplo? Para você realmente entender se aquela VGA ali vai garantir 1, 2 anos rodando na resolução que você quer, nos jogos que você quer, você tem que pegar um sumário desse de performance e colocar uma sobra de pelo menos 35% a 40%. Por quê, Marcos? Porque normalmente é essa sobra, essa distância, 35% a 40%, que uma nova geração vai ter em relação à geração anterior, pelo menos é isso historicamente. A série 50, infelizmente, foi tão podre que não conseguiu entregar isso. Então, quando você tem avanços de 1 ano e meio a 1 ano e meio de 35% a 40%, significa que os desenvolvedores também vão aumentar o peso dos seus jogos, na média mais ou menos isso aí, 30% a 40%. Então, um jogo de 2025 que roda a 1080p 60 fps, digamos, The Last of Us Parte 1, daqui a 2 anos, o The Last of Us Parte 2, uma sequência, ou um jogo de gráfico semelhante, ou da mesma desenvolvedora, ou com a mesma engine, com novos recursos sendo implementados, ele vai pesar 35%, 40% a mais. Então, se você rodava a 60 fps, 1440p, com a placa que você tem, daqui a 2 anos, os jogos de lançamento, você não vai rodar nisso. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A cada 1, 2 anos, você precisa de 30%, 35% a mais de performance para continuar rodando naquela mesma faixa de FPS os jogos mais novos, com tecnologias mais novas, com qualidade de textura melhor, com anti-aliasing melhor, com sombras melhores e assim por diante. E aí, se você pega e põe lá, não, Marcos, mas olha, na média, em 1440p, tá dando 55. Tu imagina daqui a 2 anos quanto é que não vai dar essa média? Se vocês querem uma placa para 1080p, vai lá no Performance Summary e olha ela rendendo 30% a 40% acima de 60 fps. Para arredondar, 100 fps. 100 fps é uma placa que você vai rodar hoje a grande maioria dos jogos a 60. Vai rodar a grande maioria dos jogos na próxima geração de 1, 2 anos a 60 também. É isso. Se você tem uma placa, por exemplo, a 5060 está em 88, ela é a ideal para 1080p pelos próximos anos? Não, ela é fraca para isso. Pô, Marcos, ela é fraca? É, cara, ela é fraca. E é essa crítica que tem que ser feita. Ela é uma placa fraca para 1080p 60 nos próximos 2 anos. Pô, mas e qual é a placa ideal para 1080p nos próximos 2 anos, tudo no Ultra? 5060 Ti. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro no bolso, pode pegar de 16 GB, mas olha como ela na média geral não vai fazer diferença. Tá aqui, 104 por 103 a 82 por 82. Não faz diferença. Aí, daqui a um tempo, daqui a 2 anos, você vai perder 35, 40% de performance, vai estar rodando a 60 ainda. Tranquilo? Agora, a 5060 não. Você vai perder aí uma boa quantidade de FPS, 30, 40 FPS, vai ficar entre 45 e 55, e aí já não dá. Aí eu vou pegar e dizer assim, não, mas é para 1440p, que a média dela é 55, pô. Qual que é a VGA para 1440p? A que atinge 100 FPS na média de sumário. Qual que é? 90 a 70, 50 a 70 Ti, talvez a 50 a 70. Talvez. Pois é, mas é por isso que a gente critica quando de uma geração para outra o avanço é pequeno. Porque vai ficando cada vez mais caro manter a resolução que você está jogando. Até porque, gente, vocês concordam que, por exemplo, em 2015 um jogo em 1080p era muito mais leve do que um jogo de 2025. O anti-aliasing naquela época era uma porcaria. As texturas eram muito piores. Só que o pessoal insiste em rodar jogos a 1080p com tudo no Ultra. Sendo que, hoje em dia, a textura do Ultra ela foi desenvolvida para 4K.
Por quê? Na época, lá atrás, muitos anos atrás, quando começou o 4K, no GTA V ainda, ali naquela época mais ou menos, em que uma 980 Ti de 6 GB high-end rodava em 4K, você pegava e tinha uma textura que você começava a ver, pô, tá devendo, né? Não fica com a mesma nitidez. E aí começou a se ver uma necessidade, cara, como algumas pessoas estão começando a usar o 4K e estão percebendo que essas texturas não têm tanta definição, porque a definição da textura, pessoal, não é somente a quantidade de pixels que ela tem dentro dela, né? Mas também a distância pela qual você a vê e o quanto ela tem de resolução. Então, não basta você simplesmente aumentar a resolução do que você está vendo, não basta você aumentar a quantidade de pontos que tem essa textura, mas também, se você se distanciar muito, não vai fazer diferença. Então, o tamanho da tua TV, a distância que você tem, a quantidade de pixels que você está vendo e a qualidade da textura são diretamente relacionados. E aí, ao longo do tempo, as texturas melhoraram, a resolução melhorou, a qualidade das telas, o tamanho das telas, só que em 1080p 25 polegadas, por exemplo, os jogos de hoje, no Ultra, não precisa. O médio alto já é muito bom. Eu sei que muitas das vezes dizem, cara, mas nesse jogo... Não, tudo bem, tem alguns jogos que, né? Mas os jogos normalmente são bem de boas em 1080p médio, cara. Então você simplesmente reduzir a textura do Ultra pro alto, do alto pro médio, não faz muita diferença. Vai fazer em consumo de VRAM. Por quê? Aquela VRAM, aquele tamanho de textura, é pensado para resoluções altas em TVs grandes e com uma distância pequena. Então, vocês têm uma VGA de 180, 150 milímetros quadrados, que é... Isso é um sexto do tamanho de uma 5090. Vocês têm um bus interface, que é o quê? Um quarto do bus interface da 5090. Então, vê, a 5090 é a VGA para 4K para daqui a 2, 3 anos. E aí você pega o chip e diminui em 6 pedaços. Lembrando, 4K é 4 vezes maior do que 1080p. Então, a VGA, que tem poder para uma resolução 4 vezes maior, é só 6 vezes maior. Então, como é que vocês querem me dizer que a 5060... não, tinha que rodar em 1440p. Não, não tem como. Agora, o problema é que a NVIDIA e a AMD estão se habituando a entregar um avanço geracional ridículo. É essa a crítica que vocês têm que fazer. Não é ensinar para o teu público que eles têm que comprar VGA de 16 GB. Por quê? Porque o cara que tem uma grana para conseguir pegar uma 5060 de R$2.000 não vai querer comprar porque ela tem 8 GB. Sendo que, pô, já dá, cara. Para 1080p, rodar com uma certa folga. Ele vai saber. Eu não vou rodar 2, 3 anos. Mas é melhor do que não rodar. A 5060 Ti, não, só serve a de 16 GB, então paga mais. Mas na hora, no final das contas, tu vai descobrir assim, pô, não precisava disso. Então, gente, a gente sai daqui com 2 itens importantes. Para 1080p, 5060 para você ficar pouco tempo, a 5060 Ti para você ficar um pouquinho mais de tempo. Mesma coisa para 1440p, 5070, 5070 Ti. E para 4K, 5080, 5090. Esse é o cenário que a NVIDIA criou. É isso. Não, mas a memória... Cara, vai por mim. A NVIDIA vai sentar, vai otimizar com os desenvolvedores, por exemplo, Stalker. Cara, estamos tendo problema de VRAM. Senta aqui, vamos ajustar isso aqui para RTX 50, 60 Ti, 5060. Vai rodar melhor daqui a um tempo. Vocês lembram da história do Last of Us? Logo que saiu, tava uma porcaria. A VRAM no médio, a textura no médio era horrível. Consumiu uma VRAM absurda. 3 meses depois, corrigiram tudo. E aí entra um outro problema. Otimização de jogo. Nenhum jogo é otimizado logo que se lança. E aí o pessoal, todo mundo testa jogo na hora que lança. Aí na hora que lança, todo mundo tem a impressão de que, pô, precisamos de muita VRAM. Pra jogar jogo que acabou de lançar mal otimizado, realmente, precisa de mais VRAM. Tu vai pagar por isso, cara. Tu tem essa necessidade de jogar no dia do lançamento, senão não dá? Não. Então, calma, pô. Calma. E o engraçado é que, tipo, em 2025, eu tenho que meio que quase defender NVIDIA e AMD por estar usando pouca VRAM, bicho. É um absurdo, mas é porque, assim,
Qual é a importância disso? É para que as pessoas não tenham medo de escolher VGA ou de não escolher VGA por causa de VRAM, bicho, se vocês não vão usar. Eu entendo que, cara, você vai editar vídeo, você vai usar o Windows 11 com aceleração via hardware, né, compor o gráfico do teu Internet Explorer lá, do Edge, com aceleração via hardware, vai usar VRAM. Steam usa VRAM, tudo hoje usa VRAM. Mas não é como se não desse para usar. Cara, se tem alguém que faz review de uma APU, de uma IGPU e recomenda, essa pessoa tem que recomendar uma 5060. Não dá pra chegar aí a pessoa dizer assim, não, VGA, se você for comprar, tem que ter 16 GB. Tá aí, como é que fica as APUs? Não dá, não funciona mais, não serve pra mais porcaria nenhuma agora. Porque eu acho muito engraçado. Um dia os caras pegam, revisam uma APU e dizem, olha, que performance sensacional, excelente. Mas quando pega uma 5060, dizem, ah não, 8 GB não dá. Como não, bicho? Aí realmente, para quem recebe dado, realmente, você pode ter essa pompa, esse super critério. Não, 8 GB não dá pra mim. Mas, mano, pra nós brasileiros, 8 GB dá, bicho. Há experiências melhores? É lógico, né, irmão? É lógico. Mas, pô, a gente não tá aqui pra pegar melhor. Porque senão, 50/90 pra todo mundo, acabou. A gente tá aqui pra pegar o que dá. E a 50/60 entrega uma coisa até decente. Eu critico falta de inovação, falta de melhoria geração a geração. Dessa vez, a 5060 vai ser uma placa que não vai durar muita coisa. Isso é obsolescência programada na cara. Mas entre isso e dizer pra ti, cara, não dá pra usar isso, eu estaria mentindo. Então, há um preço justo, R$2.000, tranquilo. A VGA que entrega 1080p. Mas é isso, é 1080p, cara. Não viaja com 1440p. É muito mais resolução. E a precisar de muito mais bus interface, não só memória. E a precisar de muito mais raster, não só memória. Beleza, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.